A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui para a nossa meditação, né? Aqui em Daniel 3, a partir do versículo, Daniel 5, aliás, a partir do versículo 14, né? Então, o Senhor falando assim grandemente, né? Nessa revelação que o rei Nabucodonosor pediu para que o Daniel fizesse, né? Então, irmãos, grandes são as coisas que Deus fala aqui para nossas vidas, né? Para nossa meditação, né? Então, eu vou falar aqui das coisas que Deus prometeu ali no coração exaltado ali de Nabucodonosor fazer, né, irmãos? Porque Deus, Ele é que nos conhece, sabe como estamos diante do altar do Senhor, se nós estamos em sabedoria, estamos em obediência, né? Como estamos perante o Senhor, né? Só o nosso Deus é que sabe a proporção, né, irmãos? Muitas vezes dizemos assim, servimos ao Senhor, mas estamos arrogantes, estamos soberbos, estamos autossuficientes, orgulhosos, né, desobedientes, essas situações, né? E a gente acha que muitas vezes o Senhor não nos cobra, mas o seu Deus amado cobra. Irmãos, não aqui foi só o rei, mas aqui o seu Deus amado me faz saber que a todas as pessoas Ele dá um tempo, Ele vai dando um tempo, sabe, irmãos? Então, o Senhor, Ele que detém esse tempo, Ele sabe a hora de puxar tuas rédeas, Ele sabe a hora de se aproximar de você para poder realmente ter uma certeza se tu queres servi-lo ou não. Então, o Senhor Deus amado é que nos conhece. E nesse caso aqui, o Senhor Deus amado trouxe a Nabucodonosor, que já era orgulhoso, autossuficiente, arrogante, de data ali, sabe? Ele realmente era um líder mesmo, mas ele tirava benefícios próprios daquilo ali, né, irmãos? Então, o Senhor foi vendo isso e chegou um momento de Deus falar assim, não, vou ter que ter um encontro com esse homem, vou ter que ter um encontro com esse homem que eu levantei como rei, porque tudo só nos é concedido pelo poder e pela graça de Deus. Até aquele homem para poder ser rei ali, foi o próprio Deus que o levantou, porém foi observando, né, e viu que ele não mudava, né, via assim que ele continuava ali no seu poderio, na sua autossuficiência, achando que ele podia mandar, fazer, queria ser adorado, né, exaltado, né, irmãos, mas chega um momento que Deus quebra aí a crista, né, como diz, né? Então, nesse momento chegou a vez dele e Deus lhes trouxe um sonho, né, revelador, né, de coisas que poderiam ele estar vivendo, mas tinha um homem de Deus, né, que estava ali aprisionado, cativo, né, que tinha os grandes dons, né, de revelação, de discernimento ali, de sonhos, né, e Deus usou assim, tremendamente a Daniel ali para orientar aquele rei ali, né, daquilo que estava se fazendo, né, do que ele tinha sonhado, né. E aí ele promete aqui grandes coisas, né, ali para Daniel. Mas só que Daniel fala assim, não, eu vou revelar o seu sonho, mas esses presentes aí que tu tem prometidos que vai me dar, tu dê a outro, né, fique contigo, né. E ele falou dessa maneira ali para o rei Nabucodonosor. E ali ele fala, né, por causa da tua grandeza, né, que se deu, né, todos os povos, nações, né, línguas, né, tremiam, né, e temiam, né, diante dele, né, e tudo que ele tinha ali, né, ele matava, o que ele queria fazer, ele fazia, irmãos. Ele dava a vida que ele queria dar,
né? Ele castigava, ele humilhava, né? Ele era engrandecido ali, né, irmãos? Ele fazia, acontecia, né? O que ele queria fazer, ele fazia, abatia, né? Mas o seu coração ficou muito exaltado, né, irmãos? Né? Porque ele achava que ele dominava tudo, que ele era um senhor, um Deus, né? Se achava muito grandioso. Mas o Senhor, Deus amado, diz assim, ó, foi derrubado hoje o teu trono real, foi derrubado o teu trono real e passou dele a sua glória. Então, irmãos, muitas vezes nos lares aí, é o esposo querendo ser grande demais, querer todo mundo debaixo da sua ordem, ali é o pai que é muito autossuficiente, né? Que é ditador dentro de casa, né? Tem os filhos também que podem ser, na ausência dos pais, querem ser taxativos em situações que podem ocorrer dentro dos lares, né, no local mesmo de trabalho, né? Muitas vezes é o dono daquele empreendimento, o dono daquele negócio ali, se acha engrandecido demais, arrogante demais, né? São N situações que podem acontecer, um médico que é grosso demais, ou uma atendente que é mal educada, né? São situações adversas, irmãos, que podem ocorrer, né? Pessoas que são abusivas, né? Ditadoras, obsessivas, são pessoas que vigiam, que controlam, que acham que podem fazer isso com as outras pessoas, né, irmãos? Porém, o Senhor fala, olha, o seu trono vai ser derribado, né? O seu trono real vai passar, né? A sua glória vai passar. Então, irmãos, são situações que estão aí no meio da comunidade, nos locais, nas faculdades, nas indústrias, no comércio. Sempre tem um ditador, né? Sempre tem. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que ser vigilantes com os açoites das pessoas, né? Mas o Senhor fala, olha, o teu reinado ali, como falou com Nabucodonosor, o teu trono caiu por terra, o teu trono hoje foi derribado, né? Mediante ao sonho que ele teve, né, irmãos? Então, ali Daniel, ele fala para aquele homem, destemido ali, né? E fala, e foi tirado dentre os filhos dos homens, né? Essa foi a sua punição. Foi tirado de dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses, fizeram-no comer ervas como os bois, e pelo orvalho do céu foi malhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, em domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer que constitui sobre eles, tu, o seu filho, e tu, o seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Tá vendo? Ele aqui fala que nem ele, nem o filho dele se humilhou diante de Deus, né, irmãos? Não se humilhou, não se diminuiu, e nem mesmo sabendo que existia um Deus que era grandioso, poderoso, soberano, porque ele não constituiu o céu nem a terra, né, irmãos? Então, teve alguém que fez isso, né? E só podia ser alguém supremo, né? Como nosso Deus, né? E mesmo assim aqui o Daniel ainda persiste falando, né? E levantaste contra o Senhor do céu
pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante a ti, e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos nele. Então, eles roubaram ali da terra de Israel, né, os pertences da casa do Senhor, e ali eles se aproveitaram ali das taças da casa do Senhor e beberam vinhos, né, ali, né, irmãos? Então, isso veio fazer com que ele fosse abatido, né? Porque ele, na realidade, Deus tirou ele do meio do povo, meio dos filhos dos homens, né? E o fez como animal, né, irmãos? Então, Deus sabe como corrigir aquele que está errado diante da presença dele. O único que sabe corrigir e colocar, né, endireitar as veredas é o próprio Deus. Nós não sabemos como Deus age, muitas vezes a gente até sabe, né, irmãos? Mas aqueles que são desobedientes, são autossuficientes, orgulhosos, egoístas, né, esses que se julgam ser melhores do que todos e julgam que só eles podem ter o de melhor, esses serão provados pelo nosso Deus. E muitas vezes pode ser até transformado em verdadeiros animais, porque às vezes já até o são, né, irmãos? Então, e ali o Senhor colocou aquele homem numa posição realmente humilhante de animal, até que ele recobrasse os sentidos, naquela condição lá, recobrando os sentidos e saber que existia alguém que era muito maior do que ele devia obediência, que tudo aquilo que foi feito, que tinha ali naquele palácio, não foi ele que fez por ele mesmo, mas houve um Deus que poderoso, que fez os céus e a terra, né, e tudo que nele há, né? Então, ele ali naquela condição sobre-humana, né? Porque ele estava na condição de animais, porque ele estava convivendo ali com os animais do campo, né, irmãos? Então, ali veio a sua consciência, e ali ele, no meio daquilo dali, ele ali teve consciência de que ele era um rei, e ele estava diante daquela situação ali, né? Vivendo como um animal, né, onde outrora ele tinha do bom e do melhor, né? Ele era um rei, né? Não faltava nada, nem serviçais, nem comida alguma, nem vestes, nem nada. E ele estava numa condição ali precária, né? Que ele estava comendo era ali das ervas do campo, né? Raspando com as próprias mãos ali para comer, com certeza barbudo, sujo, fedido, né? Com as roupas rasgadas, né? Com as unhas grandes, né, irmão? Com o cabelo comprido. Então, irmãos, fedido. Ali sobreveio sobre aquele homem ali uma consciência, né? Ele recobrou seus sentidos e ali ele descobriu que a pessoa dele era de um rei, de uma excelência, de limpeza, de bondade, tinha do bom e do melhor à sua volta, né? Mas ele reconheceu que ele se engrandeceu e que havia um Deus que era poderoso sobre tudo e sobre todos, né? Inclusive sobre a vida dele, né? Que é o que fez os céus e a terra, né? Que tudo que nele há. Mas aí, ali ele descobre, mesmo assim ele teve que passar ali pelaquela situação, irmãos, porque muitas vezes é preciso ser rebaixado até, sabe, ao limite, porque às vezes não é só de ouvir falar, ou às vezes não é de ver exemplos, né, ou de alguém se manifestar para poder levar uma palavra. Muitas vezes a pessoa tem que viver a situação para que ela possa reconhecer de que ela pode ter mudança de vida, né, de comportamentos, né, irmãos, de hábitos, né? Bem, essa é uma palavra maravilhosa para a nossa meditação, irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, se inscrevesse no meu canal, desse um like, né, ativasse o sininho de notificações, que eu tenho muitas mensagens, né, para os irmãos. Então, vamos refletir, vamos ler mais a palavra do Senhor. Amém? A paz para todos.